Olá! Nessa nossa aula de hoje estaremos lidando com os verbos modais will e would. Então, vamos lá. Usamos verbos modais para mostrar se acreditamos que algo é certo, provável ou possível. Ou não, não é? Também usamos esses verbos modais para pedir permissão, fazer solicitações, ofertas, etc. Com isso dito, os verbos modais se enquadram na categoria de verbos auxiliares. Isso significa que eles são usados junto com um verbo principal para fornecer informações gramaticais e adicionar significados para uma frase. Então, a forma de interpretarmos verbos modais, que também são verbos auxiliares, é o fato de que eles são utilizados em conjunto com outro verbo, neste caso o verbo principal da sentença que estamos expressando, para que os dois em conjunto expressem uma determinada ideia. E quando estamos falando de verbos auxiliares, como will e would, se você for buscar uma tradução específica para will e would, não há. É eles em conjunto com o verbo principal conectado a eles, por exemplo, will travel ou would go, é que expressa um significado, como no caso de will travel, viajará, e would go, iria, não é? Então, vamos continuar. Normalmente usamos will para falarmos sobre o futuro, embora também ele seja classificado como verbo modal. Então, o fato é que, como verbo modal, o will nos dá a capacidade de expressarmos o futuro, o que também pode ser chamado de futuro simples. Tudo bem? Usamos o verbo modal will e a forma básica do verbo principal da sentença para formar frases. Perguntas são formadas invertendo o sujeito e o will. Na sua forma negativa, usamos o not. E na forma contraída, usamos o won't. Podemos usar o verbo modal will, primeiramente, para expressar uma decisão rápida. Então vejamos aqui este exemplo de sentença. Which one, ou seja, qual, e aí você tem um exemplo de sentença afirmativa utilizando will. I will have the tuna sandwich. Perfeito. Então temos o sujeito will e o have, que é o verbo principal. Temos will, have. Aqui, portanto, o sujeito I, will e depois have. Usamos também o will para expressarmos pensamentos ou crenças sobre o futuro. Então temos aqui I think they will remain friends forever. Eu acho que eles vão continuar sendo amigos para sempre. Temos mais uma vez o sujeito, neste caso they, seguido de will e finalizado com, ou melhor, seguido com o verbo principal da sentença remain. Depois temos um outro contexto que é usamos o will para expressarmos uma oferta, fazermos uma promessa ou até mesmo uma ameaça a alguém. E aí você tem este exemplo de sentença onde você está dizendo I will not disappoint you, ou seja, eu não vou lhe desapontar. Onde que você tem também aqui a aplicação do will, só aqui em sua forma negativa. Lembrando que, mais uma vez, podemos utilizar contrações sempre, com o will not se tornando won't. Então, voltando aqui ao exemplo, o I will not disappoint you se tornaria I won't disappoint you, sem maiores problemas. Igualmente, nós podemos utilizar o will para falarmos sobre comportamento previsível. Então, he will eat chocolate when he feels anxious, ou seja, ele vai comer chocolate quando ele se sentir ansioso. Então, é um comportamento previsível, portanto, a probabilidade é alta de que ele ocorra, portanto, utilizamos o will, que é uma expressão para expressar o futuro, também aqui neste contexto. Tudo bem? Observe que usamos o won't quando alguém se recusa a fazer algo. Então, vejamos. I tried reassuring him, but he won't listen to me. Isso daqui é um exemplo de sentença que está, inclusive, no presente ou no passado, não é? E na realidade, você tem o won't dizendo aqui, na realidade, o que a pessoa está se recusando ou negando a fazer, não é? Então, ao mesmo tempo em que você poderia aqui dizer he doesn't want ou he didn't want to listen to me, o fato é que também você pode utilizar o won't para expressar essa ideia de algo no qual alguém se recusa. Tudo bem? Com isso dito, somente lembrando que a forma interrogativa da utilização do will envolve a inversão dos elementos. Então, como nós na realidade temos aqui, por exemplo, sentenças como I think they will remain friends forever, a forma interrogativa teria o will indo para no começo da sentença, com você dizendo will they remain friends forever?
Ou seja, eles vão continuar sendo amigos para sempre, invertendo, portanto, a sequência dos elementos, tendo primeiro o will e depois o sujeito, como temos em vários outros contextos da língua inglesa. Agora vamos voltar a nossa atenção para o would. O would pode ser interpretado de várias formas. Uma forma central de compreendermos ele é que, via de regra, nós o utilizamos para expressarmos a ideia de hipótese. Então, enquanto o will, via de regra, utilizamos para expressar a ideia de ação futura, o would é utilizado para expressar, a ideia de posse. Então, não posse, mas de hipótese. Então, vamos ver aqui. Usamos o verbo modal would e a forma básica do verbo para suas formas sentenciais, não é? Quando questões, ou seja, perguntas, são formadas invertendo o sujeito e o would. E a forma negativa utiliza o not. Então, vejamos aqui. Podemos utilizar o would como um convite educado ou oferta, ou seja, would you like to spend this evening together with me? Ou seja, você gostaria de passar esta noite junto comigo? Então, perceba aquela dinâmica hipotética que eu disse atrás, não é? Iria, você gostaria, dançaria, falaria, dormiria. Então, would dance, would talk, would sleep. O would, ele adiciona, portanto, ao final do verbo principal da sentença, aquela ideia de iria, não é? Tendo, então, aquela questão hipotética que também pode ser expressada em outros contextos, além de literais hipóteses, quando, por exemplo, como temos aqui, o would é utilizado para expressarmos um convite de maneira educada. Então, would you like to spend this evening together with me? Depois temos aqui B. Para descrever uma previsão, ou seja, it would be nice to be a little bit funnier. Então, você tem aqui a sentença falando, seria legal se, ou melhor, seria legal ser um pouco mais divertido. Igualmente, temos o would sendo utilizado para não soarmos indelicados, ou seja, mais educados ao discordarmos de alguém. Como você dizendo, por exemplo, I wouldn't put it like that. Ou seja, eu não me expressaria desta forma, eu não me expressaria desta maneira. E, mais uma vez, temos aqui aquela ideia de hipótese, mas sendo aplicada com um objetivo específico de não sermos tão diretos, sermos definitivamente mais delicados ao nos expressarmos. Igualmente, usamos o would para descrevermos hábitos passados. Por exemplo, she would fall asleep when she was on a train. Então, você tem aqui aquela ação que era recorrente que você está expressando, com você dizendo o que ela fazia quando ela estava numa determinada situação. Então, aqui você está falando de she would fall asleep when she was on the train. Você então estaria aqui expressando que ela sempre caía no sono, não é? Ou ela caía no sono quando ela estava em um trem. Então, se você está indicando aquela ação previsível, como nós aqui temos o will sendo utilizado, né? Falar de um comportamento previsível, mas aqui estamos falando de um comportamento previsível no passado, usaremos o would. Como você falando aqui, não é? She would fall asleep when she was on a train. Ela dormia quando ela estava em um trem. Perfeito. Com isso dito, observe que usamos o wouldn't quando alguém se recusa a fazer algo também. Então, você tem aqui, James said that he wouldn't help us at all. Então, definitivamente temos, da mesma forma que o will, o wouldn't também podendo ser utilizado, em especial no passado, para nos expressarmos nesta ideia de alguém, ou até mesmo nós mesmos, estarmos na realidade nos recusando a fazer algo, não é? Por exemplo, se eu quero falar para você que eu disse para ele que eu não faria determinada coisa, eu poderia dizer I told him that I wouldn't do it. Ou seja, eu disse para ele que eu não faria determinada coisa. E assim, definitivamente, temos o wouldn't também sendo utilizado para recusarmos algo, ou expressarmos algo que foi recusado no passado. Perfeito. Tendo isso em vista, temos aqui a revisão de will e would nesta aplicação específica de modais. É óbvio que eles também são utilizados para expressar outros contextos, mas como modais, definitivamente, este vídeo aqui cobre os principais
formatos, tudo bem? Muito obrigado.